Boa noite, Gilson. Bem-vindo ao Show Business. É um prazer tê-lo conosco. Você, dirigente da B3, uma das maiores bolsas do mundo. Gilson, como é que está sendo o impacto do aumento da taxa de juros semana passada em cima da Bolsa de Valores? Como é que você vê isso para frente, daqui um mês, 10 dias? Como que você vê isso? Boa noite, Sônia. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Acho que o Banco Central fez talvez o que o mercado esperava, né? O aumento, a normalização, esse movimento de normalização de taxa de juros, de alguma forma já era esperado. A gente viu o Banco Central no ano passado reduzindo a taxa de juros para um patamar nunca visto, o que foi muito legal para a gente ter toda essa, né, fazer esse teste, né? Nós somos de uma geração que falou que nunca viríamos a taxa de juros nesse patamar e a gente conseguiu chegar numa taxa de juros, vamos chamar assim, mais próxima da realidade dos mercados desenvolvidos. Mas sabemos que a gente tem uma taxa de juro real negativa que não é sustentável no longo prazo, né, para um país com meta de inflação de 3,5%. Então, o que a gente está vendo agora é um movimento de normalização, né? O Banco Central deve continuar esse movimento de subida de taxa de juros para fazer frente à inflação que a gente está vivendo, né? A inflação precisa ser endereçada, né? Temos uma meta de inflação que precisa ser cumprida, esse é o mandato do Banco Central. O Banco Central fez, né, Gilson? Acabou de fazer já, né, esse movimento de aumento de taxa de juros. E isso posto, eu queria te perguntar o seguinte: o que vai acontecer com as bolsas de valores do mundo e com o mundo quando os Estados Unidos decidir que vai aumentar sua taxa de juros, como está sinalizando o novo presidente Biden? Na verdade, Sônia, o presidente Biden está Ele não pode. Não, injetando dinheiro, né? Ele está colocando dinheiro na economia e o Banco Central está dizendo que não sobe a taxa de juros nos próximos 12 a 18 meses, né? O mercado é que está desafiando um pouco se é verdade ou não, né? Agora, o mercado de alguma forma está acreditando que o juro não vai subir muito nos próximos anos e que vai ter aí vamos chamar assim, um movimento de acomodação, né, do juro num patamar ainda, né, bastante baixo. Isso a gente às vezes esquece de que a gente veio nos últimos 12 meses como resposta de pandemia de um juro nos Estados Unidos de uma Treasury de 2, 2,5% para 1, 1,5%. Então ainda estamos num patamar bastante baixo, né? então, essa tendência, essa pergunta de 300 trilhões de dólares, né? Qual é o momento que os Estados Unidos vai aumentar essa taxa de juros? Mas então vamos ficar aqui no Brasil. A nossa taxa de juros aumentou. O que você vê daqui para frente? Dá para prever alguma coisa? Olha, eu acho que a gente está vendo um movimento de normalização de juros, né? O que dá para prever é que a gente precisa, de alguma forma, sair da recessão, né? Vacinar a população e tentar acelerar a recuperação da economia para que a gente volte a uma normalidade e um crescimento tão esperado, né? Geração de emprego, crescimento da economia. Então, eu acho que o que vai ditar um pouco o rumo da política monetária no Brasil vai ser um pouco essa, né, como é que a gente sai dessa crise, né, com vacina, mais retomada da economia. Eu acho que isso vai ser mais relevante daqui para frente para ver qual vai ser a atitude da política monetária. Definitivamente a inflação está sentindo, né, a gente está vendo, né, o mercado de alguma forma projetar números mais altos de inflação. E é por isso que a gente está vendo esse movimento no juro. Mas, né, acho que se a gente, para quem já viveu o juro real de 2 dígitos, né, juro nominal tão elevado nos últimos anos, se esse movimento for até ali 4, 5% nominal, juro real de 1,5%, a gente continua vendo um mercado de capitais vibrante como a gente está vendo aí nos últimos anos. Essa relação de um mercado de capitais vibrante com o excesso de liquidez no mundo
ela tem alguma relação ou isso um dia pode acabar? Não, tem relação, né? A gente só não está, como país, ainda capturando todo esse potencial de liquidez que está disponível, né? A gente tem, como você falou, injeção de liquidez por parte de todos os bancos centrais, né? O mundo está líquido em busca de bons investimentos, só que a gente ainda não está, a gente, Brasil, ainda não está vendo boa parte desse movimento, né? Que A gente falta ainda para a gente pode. ver isso, Gilson? O que a gente falta ainda? O investidor estrangeiro ele está muito inseguro. A gente vê esse vai e vem da bolsa, né? Que eles entram e saem. O que precisaria dar ao investidor brasileiro, dar mais segurança para ele verificar? Tônia, investidor estrangeiro gosta de estabilidade. Ele pensa no longo prazo. Ele não dá um tiro curto de 3 meses, 6 meses. Ele está olhando sempre um horizonte normalmente além de 1, 2, 3, 5 anos. Então, o investidor estrangeiro precisa ver estabilidade, né? Estabilidade política clara, um direcionamento claro, um controle de contas públicas, né? Quer dizer, o que a gente estava comentando de estabilidade fiscal, né, e um olhar de que as contas públicas não vão desandar, como o Brasil já flertou no passado, e a retomada da economia. Então, essa combinação é o que o investidor estrangeiro olha. Ele quer ver a economia retomando, né, com estabilidade política e controle fiscal. Se a gente Esse começar é a um, mostrar esses ingredientes, esse dinheiro vem e vem bastante forte para mercados emergentes. É isso, Gil. Você está falando do investidor estrangeiro que entra de maneira a investir realmente no país. E existe o capital especulativo, que é esse que entra e sai, né? Você não acha que com essa taxa de juros maior, talvez esse capital especulativo comece a voltar? E em que proporção você vê isso? Acho que esse capital especulativo, Sônia, ele tem um lado bom e um lado ruim, tá? O capital especulativo, pelo Brasil ter sido, durante muitos anos, o campeão mundial de juros reais, ele é um dinheiro que eu acho que talvez não seja tão bem-vindo, né? A gente talvez Exatamente. tivesse muita atratividade por oferecer um retorno real muito elevado como país, só que às custas, né, da deterioração das nossas contas públicas. Então, eu acho que este capital, vamos chamar assim, mesmo que seja um capital que vem investir em bolsa e não em projetos diretamente, né, da economia real, ele de alguma forma se transforma em projetos na economia real, quando você tem esse investidor trazendo dinheiro para a bolsa, porque as empresas vão crescer, vão expandir, vão fazer projetos de investimento. Então, eu acredito que esse caminho do capital especulativo, vamos chamar assim, retornar, eu acho bastante positivo. Não sei se ele é tão especulativo assim, né? A gente ainda Ele tem pode vir para ficar, né? Conforme o a gente tá, andamento da economia, do ajuste fiscal, de outras questões, né? exatamente. Gilson, o pessoal que está nos assistindo, tem muitas dúvidas sobre bolsa. Eu sei que o movimento de pessoas físicas na bolsa cresceu muito nos últimos anos. Então, isso quer dizer que tem mais gente disposta a investir em ações que não é exatamente o mesmo que fazer uma poupança fixa, né? Mas o que você poderia dizer para essas pessoas que estão nos assistindo e que têm vontade de investir em ações? Quais seriam os atrativos que você pode oferecer a elas? Tônia, você levantou um ponto muito legal. A gente no Brasil, durante quase 15 anos, né, fez campanhas como companhia. Você lembra lá do início, no final dos anos 90, né? A Bolsa vai à praia, 5 milhões de investidores, e a gente ficou durante 15 anos com o número de investidores em bolsa estagnado ao redor de 500 mil pessoas físicas, né? Por quê? O que explica isso? A competição com a renda fixa, né? O juro real muito elevado
fez com que a gente, com a nossa cultura inflacionária, só investisse em renda fixa, o nosso famoso 1% ao mês, que era o target de muitos investidores, e que no final das contas é uma aberração, né? Nenhum país no mundo nos últimos anos viu essa taxa de juros tão elevada quanto o Brasil. Então, nos últimos, eu diria que dois anos e meio, a gente está vendo um movimento de normalização de taxa de juros, né? Fruto de algum controle fiscal e de um trabalho de reformas que a gente está vendo acontecer, devagar, mas está vendo acontecer. Então a gente viu esse número sair de 500 mil para 3 milhões de pessoas físicas. E você está correta de que esse investidor buscou a Bolsa, né, em busca de diversificar seus investimentos, né, boas histórias para rentabilizar o seu portfólio. E o que eu posso recomendar é assim, acho que a renda variável é um espectro amplo, né? Você pode ter, aliás, essa migração, né, da renda fixa para a renda variável e outros ativos, a gente ainda está no início desse ciclo, acho que a gente ainda tem uma estrada longa para percorrer, que eu chamo de sofisticação de investimentos, né? A gente vai ver o investidor migrar não só para a bolsa, mas para fundos imobiliários, renda fixa privada, crédito, bonds e ações. E eu acho que para o investidor fazer essa jornada, ele precisa se educar, né? Precisa estudar mais, né? Precisa se interessar mais, conhecer o seu próprio apetite de risco e entender as alternativas. Então, eu acho que a gente está no início deste movimento, a gente ainda tem muito para percorrer, mas a dica que eu dou é se educar. A B3 mesmo tem um hub de educação que a gente se propõe a disponibilizar gratuitamente para investidores, para que comecem a percorrer essa jornada, mas definitivamente vão precisar agora, ainda bem, né, se esforçar para conhecer investimentos, porque a vida com juro muito alto, retorno muito alto, sem risco, graças a Deus, eu espero que a gente tenha deixado para trás. Os bancos navegaram também muito nessa onda, né? Preferiram sempre emprestar para governo a taxas altas, sem risco praticamente, né? Do que enfrentar esse mercado mais volátil e mais de risco, tanto das empresas quanto da Bolsa em si. Gilson, o investidor brasileiro, ele é mais cauteloso porque sofreu todos os processos de hiperinflação, de insegurança, enfim, acostumado a decidir hoje sobre o que vai acontecer amanhã. Nossa agilidade de mudança de rumo tem que ser muito firme, né? Firme é uma contradição, mas tem que existir dentro das pessoas. As pessoas físicas, você vê algum movimento? A Bolsa pode registrar algum movimento de entra e sai? Eu sou investidor, pessoa física, entro. Não, agora eu quero sair. Não, mas esses 3 milhões são razoavelmente estáveis. Tônia, a gente está vendo uma mudança de geração na Bolsa, né? E a própria geração que acho que você caracterizou como mais conservadora tem se aproximado da Bolsa, né? Até porque com o juro real negativo você fica com menos opções, né? Então você busca naturalmente instrumentos que vão rentabilizar a sua poupança, sejam eles um pouquinho mais apimentados ou menos. Você pode buscar renda fixa privada, você pode buscar fundos imobiliários, tudo isso está dentro, vamos chamar assim, do guarda-chuva de alternativas que você tem na bolsa. Mas a gente vê uma nova geração, né, que eu chamo de uma nova safra de investidores mais jovem, né, que começa a investir ali ao redor dos 30 anos, né, que começa a investir com valores menores, né, começa a investir com R$ 500, e esse grupo saltou, foi uma boa parte desse grupo que foi responsável por esse crescimento aí de 500 mil para 3 milhões de investidores. E vamos chamar assim, essa geração, eu acho que é uma geração que já nasceu pós, né, nossos planos econômicos de anos 80 e 90, viveu pouco com a inflação, e esse grupo Nem tem um sabem o que é. apetite.
Nem não viveu, né, não conviveu com a loucura que foi os anos 80, né, de plano atrás de plano, inflação de 1% ao dia, 2% ao dia. E essa geração, eu diria que ela é mais propensa a tomar risco, né? E eu acho que isso que a gente está vendo acontecer, e esses novos investidores, essa nova geração está entrando, né, no mercado de capitais também fruto da democratização de acesso. Você mesmo comentou, né, os bancos no passado eram mais verticais, né, e você tinha normalmente o investimento alocado naquilo que o gerente da agência recomendava, tomava um cafezinho e recomendava. Hoje você tem um redesenho, né, do setor de distribuição, né, com as corretoras, as próprias corretoras de bancos também se reformularam. Então você teve uma democratização de acesso, um acesso a vários produtos e uma geração que está mais propensa a cuidar do seu investimento desde cedo e precisa, porque aquela alternativa de vou investir meu dinheiro a 1% ao mês sem risco, acabou. O que pode barrar esse crescimento? O que seriam os empecilhos? Ana, como eu te falei antes, eu acho que assim, o empecilho é a falta de estabilidade, né, e a falta de crescimento. Então, acho que os dois grandes empecilhos para a Bolsa crescer. A Bolsa, ela é um termômetro do que vai acontecer na economia, né? Ela tenta antecipar um pouco a tendência de como é que a economia real vai performar. Se você tiver a tendência de que descontrole de contas públicas, né, retorno da inflação, subida de taxa de juro, é muito provável que a bolsa vá cair, e vai cair forte. Se você tem uma tendência de estabilidade, retomada de crescimento, juro controlado, inflação sob controle, é muito provável que você vai ter a bolsa subindo, refletindo, né, esse crescimento das empresas. Então, o que pode atrapalhar definitivamente é se a gente tiver vamos chamar assim, um retorno ao que a gente viu no passado, de inflação descontrolada, subida de taxa de juros para combater essa inflação, fruto de também, provavelmente, um descontrole fiscal. Se você tem este Você acha que há desenho... possibilidade de a gente sofrer isso? Há possibilidade? Enfim. Acho que não, Sônia. Acho que a gente já, a gente como brasileiro já fez todas as experiências que a gente poderia ter feito e a gente não deve repetir as experiências erradas do passado. Isso vale para nós, isso vale para os políticos, isso vale para os governantes. Então, muitas vezes a gente flerta, né, com erros que a gente já cometeu, mas eu acho que a gente não vai ter esse caminho. Acho que todos já perceberam os benefícios da gente ter inflação sob controle, né? A gente já está chegando aí a 25 anos, passamos, né, de 25 anos de plano real. Eu acho que ninguém quer dar essa guinada aí de 180 graus e voltar para o que a gente tinha antes. Então eu acho pouco provável. Agora a gente está no Brasil, né? É sempre com emoção. Então tá bom, um minutinho só e a gente já volta. Gilson, estamos de volta aqui. Queria perguntar para você sobre as empresas de tecnologia. Muitas delas estão abrindo capital na Bolsa. Essa é uma tendência? Sônia, sim, a resposta é que a gente está vendo uma modernização dos setores presentes na Bolsa. Durante muitos anos aqui no Brasil, a gente teve setores muito tradicionais, né, da economia representados na Bolsa, commodities, financeiro, varejo, e agora a gente está tendo uma expansão não só de setores, como também de geografia, né, empresas que não estão, que estão fora do eixo Rio-São Paulo, muitas empresas que estão espalhadas pelo Brasil, e de vários, como eu falei, vários setores. E tecnologia é algo que a gente via no Brasil subrepresentado na Bolsa, e a gente começou agora a ter algumas empresas com essa pegada, vamos chamar assim, se listando na Bolsa. São normalmente empresas ainda menores, né? O que também é um movimento bacana, porque a Bolsa sempre foi vista como um teto, né? Um mínimo, um valor mínimo muito elevado para a listagem, e a gente consegue ver que os IPOs estão saindo em valores mais baixos, né? Um IPO
no passado tinha que ser de no mínimo 500 milhões de dólares e hoje em dia a gente já vê valores muito próximos a 100 milhões de dólares. Então, ano passado a gente teve inclusive um IPO de 200 milhões de reais. Isso é muito legal, essa democratização de acesso de empresas menores, né, de bons projetos, com tecnologia embarcada que estão sendo representados na Bolsa. Acho que definitivamente é uma tendência que a gente vai ver ainda bastante ao longo desse ano. Gilson, eu queria tocar num ponto que eu acredito que é um ponto delicado e histórico dentro do mercado brasileiro de ações. Nós somos o único país que temos ações preferenciais, né? Sem direito a voto. Como é que você vê? Existe algum processo para todas as ações se tornarem ordinárias? Eu ouvi uma vez de um dirigente da antiga Bovespa que era só ninguém comprar as preferenciais que elas morriam sozinhas. Mas essa é uma questão, né? Como você vê essa jabuticaba brasileira? Veja, curioso, Sônia, porque um investidor, né, ele, no passado, ele realmente questionou a nossa jabuticaba de ONs, PNs, e não à toa a gente criou o segmento do novo mercado, que é Exatamente. justamente o segmento que é composto por empresas que só têm ações com direito a voto, né? Existem algumas restrições regulatórias em alguns setores que justificam você ter ações ON-PN. E, curiosamente, né, as empresas de tecnologia, grandes empresas de tecnologia mundo afora, têm trabalhado um conceito de super voting right, ou direito de voto múltiplo, que se aproxima muito do tema de ações PN. Então, é, por um motivo diferente, né? São empresas que nasceram, vamos chamar assim, calcadas no conhecimento e na ideia de um grande fundador, que vai, de alguma forma, se diluindo para aumentar a empresa, mas os acionistas ainda dão para este fundador ou grupo de fundadores um direito, né, de exercer o pleno comando, mesmo que tenha menos do que 50% das ações. E esse assunto é um assunto bastante debatido mundo afora, né, o direito de voto múltiplo. No Brasil, a gente tem essa jabuticaba, como você falou, mas a lei das SA não permite você ter o direito de voto múltiplo, e é uma das coisas que a gente está discutindo, ou pelo menos está, de alguma forma, disposto a discutir em grupos de trabalho com o Ministério da Economia, CVM e Banco Central, para saber se a gente não deveria adotar no Brasil. Por quê? Porque essas empresas de tecnologia, que a gente comentou antes, elas demandam isso. E o investidor está disposto a dar vamos chamar assim, esse superpoder para um grupo de fundadores, ao menos por algum tempo. Então essa é uma discussão bastante quente, mundo afora, e a nossa jabuticaba do passado, ela deixou de ser tão jabuticaba assim. Curioso, né? Então isso está sendo uma questão cogitada por outros países no mundo a ser adotada também? Já está se discutindo, já é adotado, né? Nos Estados Unidos, inclusive algumas das empresas que deixaram de se listar no Brasil e se listaram nos Estados Unidos foi por esse motivo, pelo motivo de que a lei das SA não permite que você tenha ação com poder de voto diferenciado, né, como você tem em outros mercados. Então essa é uma discussão que vai definitivamente ganhar atração mundo afora, e aqui no Brasil também acho que a gente vai ter que enfrentar essa discussão, né? E Bom, acho que isso não é um então segmento nós diferente. estamos entrando na moda, é isso? Estamos entrando na moda no mundo? Esse é o ponto. A gente talvez estivesse um pouquinho até à frente do nosso tempo. Eu acho que não tem certo ou errado. Acho que o que é bacana é o seguinte: não tem muito certo ou errado. De novo, desde que o investidor entenda, né, o que significa aquilo e por que existe aquilo, ele está disposto a investir. Eu acho que a gente não deveria rotular se um é melhor ou o outro é melhor. Muitas vezes pode fazer sentido você ter essa assimetria, né,
de poder de voto do acionista. O que a gente não vai mexer, com certeza, é em algo que já está consolidado. Toda essa discussão não contamina o novo mercado. O novo mercado que a gente tem no Brasil, ela é só com ações com direito a voto, só ações ON, com todas as suas regras de governança. Isso não significa dizer que esta é a única forma de uma empresa crescer. Se uma empresa quiser crescer e dar o direito de o acionista controlador, com 10% das ações, ter poder de voto múltiplo, pelo menos por alguns anos, né? Isso se chama sunset clause nessa discussão. De repente você quer dar esse poder para o acionista por alguns anos, 5 anos, 7 anos. Essa é a discussão que a gente vai viver aí ao longo dos próximos, talvez, anos no Brasil e mundo afora. Outra coisa, a B3 está pensando num pregão 24 horas de criptomoedas? Acho que aqui nós vamos ter que ter duas partes, explicar o que é criptomoedas e o que é um pregão 24 horas. Vocês estão pensando nisso? Sônia, a gente sempre discute o que a gente chama de aumento de trading hours, né? Eu acho que a gente ainda não chegou num ponto em que o Brasil tenha demanda para ser negociado 24 horas por dia. Torço muito para que a gente chegue neste ponto, porque se a gente tiver esse tipo de demanda, significa que o mundo está muito interessado em negociar Brasil. Então, não necessariamente de criptomoedas, mas pode ser da taxa de câmbio, das ações, das grandes ações serem negociadas 24 horas por dia. Acho que há sim uma tendência de aumento de horários de negociação. Então, é natural que a gente vá viver nos próximos anos um aumento do que a gente chama de trading hours, né? Aquela coisa do tipo, vamos começar às 10 e encerrar às 5, a gente já começa às 9, encerra às 6, já tem 6 e meia. Isso deve aumentar ao longo dos próximos anos. Agora, a discussão de criptomoedas ela é diferente. Ela é uma discussão mais da regulamentação, né, da regulação, né, e a gente tem discussões frequentes com o Banco Central e CVM, até que ponto estes reguladores irão regular as criptomoedas, né? Pois é, aí, hoje não existe nada, né, Gilson? Hoje de regulação do Banco Central. Ainda não, isso deve caminhar, a gente acredita, não só do Banco Central, mas dos bancos centrais, né, que discutem isso em fóruns de bancos centrais e fóruns, né, também de reguladores de mercado de capitais, como a CVM, de trazer esses ativos para a luz da regulação. A gente já tem algumas permissões, então hoje no Brasil você pode, via fundos de investimento, investir em criptomoedas fora. Então, essas discussões já começaram. A gente tem discussões de ETFs, de criptomoedas, se poderiam ser listados no Brasil. A gente poderia listar, por exemplo, como as bolsas americanas já listaram, futuros de criptomoedas. Então, todas essas discussões a gente tem interesse como companhia e estamos bastante ativos com os reguladores. Essa é naturalmente uma discussão que virá nos próximos meses. Você, nesse sentido das criptomoedas, como é que você vê esse tipo de moeda? Porque, de repente, a criptomoeda saiu de um valor X para 100 vezes X. Foi um boom no valor das criptomoedas. Como é que você analisa isso? É difícil eu te dar uma opinião sobre o ativo, Sônia. Eu não tenho uma opinião muito formada sobre o que eu acho da criptomoeda, né? É difícil, a gente é algo novo, é algo que os investidores estão começando a entender funcionamento. Agora, acho que a gente também não pode fechar os olhos e não admitir que está ganhando uma certa peso, atração, né, com investidores, né? Pelo menos um interesse, né? Então, eu acho que à medida que vai ganhando interesse, você precisa trazer para o olhar do regulador, né? E, de alguma forma, tirar todas as dúvidas quanto à integridade, se ele está sendo utilizado para fins não corretos, né? Eu acho que toda essa é a preocupação que eu acho que a regulação traz ao, vamos chamar assim, legalizar as criptomoedas, né? Então, acho que tem toda uma discussão um pouco mais ampla sobre para que fins são utilizadas, quais são os controles
Então, acho que acho que é a preocupação correta que os reguladores precisam dar para esse ativo. Olha, Gilson, na primeira vez que eu ouvi falar sobre criptomoedas, o que me veio à mente, como leiga, foi a criptonita do super-homem, né? Que enfraquece ele imediatamente. Aqui, as criptomoedas, na minha opinião, de leiga, né, tem que ser mais transparentes, mais explicadas, mais justificadas, mesmo porque há a possibilidade delas acabarem substituindo o dinheiro em si, né? Ou não. A moeda digital, né? Essa discussão também tangencia a moeda digital, né? São dois assuntos correlatos, né? A moeda, vamos chamar assim, a cripto e a moeda digital no formato, ou a moeda tradicional no formato digital. Elas não são exatamente a mesma discussão, mas elas se tangenciam e a gente tem que separar, vamos chamar assim, tudo tem um lado bom, um lado ruim, tem que separar e realmente deixar mais claro para o investidor o que é legal, o que não é legal, o que pode, o que não pode. Então, acho que essa vai ser uma tendência, né? Acho que os reguladores, de alguma forma, postergaram um pouco o enfrentamento dessa discussão, mas acho que vai ser inevitável, porque continua ganhando tração e interesse, né? Isso não quer dizer que vai subir para sempre, mas a performance realmente foi espetacular nos últimos anos. Agora vamos ver como vai performar. Gilson, o nosso tempo está estourando, vou te interromper só um pouquinho. Voltamos já já. Gilson, a B3, a Bovespa, a antiga Bovespa, é considerada uma das bolsas mais reguladas do mundo por causa da quebra há 20, 25 anos atrás, né? Você só pode aplicar nos futuros, sei lá quantas vezes os atuais, enfim. É uma coisa bastante segura. Você acha que o investidor tem essa percepção da segurança da Bolsa brasileira em comparação às outras? Ana, você está bastante correta. A gente tem um modelo no Brasil que protege bastante o investidor, talvez por esse passado, né? A regulação no Brasil eu caracterizaria como bastante evoluída e bastante melhor do que a regulação de mercados desenvolvidos. Inclusive, acho que os Inclusive a fenômenos, americana, né? inclusive É americana, uma e os confusão. fenômenos recentes de GameStop, quer dizer, de movimentação, de squeeze, de volatilidade exagerada, serviram até para eles, né, reabrirem discussões de maior regulação dos mercados. E a gente tem um modelo que definitivamente protege mais o investidor. A gente tem a B3, né, ela é a contraparte central, ela garante todas as operações e todas as posições, né, no Brasil, na depositária, seja de renda variável, renda fixa, ficam no nome do investidor final. Então, isso evita muitas fraudes, isso garante que aqueles ativos estejam no nome do investidor final e não do intermediário, né? Já teve muitas fraudes nos mercados desenvolvidos, né? A gente teve aquele caso do Madoff famoso, que as posições não existiam. Isso não acontece no Brasil. A gente teve recentemente um caso de GameStop, onde você tinha um participante lá nos Estados Unidos que estava vendido numa ação uma vez e meia o valor de mercado da ação. No Brasil, a gente tem um limite de 20%, isso só poderia ter um limite. Então, de Isso não alguma forma, aconteceria aqui. isso não aconteceria aqui, quer dizer, você tem mecanismos, né, de proteção bem mais desenvolvidos e acho que tem um lado bom da gente ter vivido todas essas crises no passado, é que o Brasil sempre teve, nós mesmos, eu que trabalhei 20 anos em bancos, sempre reclamei muito, né, de por que tanta regulação, deixa o mercado se regular. Mas as várias crises que o Brasil passou mostrou, né, deixaram esse aprendizado de que a regulação fez bem, né? A gente consegue ter hoje um mercado financeiro desenvolvido, sofisticado ou em sofisticação. A gente, diferente de muitos países que exportaram completamente seus mercados, né, e acabaram, o mercado não existe no país, o mercado foi para Nova York ou Londres, o Brasil ainda tem um mercado financeiro significativo, isso é muito bacana. Então, acho que tudo isso contribuiu para a gente ter uma indústria financeira e um mercado bastante robusto no Brasil. Fundos imobiliários, você acha que vai ter bolha?
Veja, eu não acho que temos bolha. Se for olhar, particularmente, acho que as empresas brasileiras estão bastante baratas até. Eu não vejo esse cenário de bolha ainda. Eu vejo o dólar muito caro, né? As companhias estão muito Mas caiu os juros, depreciadas. isso acerta, né? Caiu os juros. Se aumentar os juros, isso acerta. Desculpa. Isso deveria, pelo menos, diminuir Ajudar. esse lado da especulação, né? Quer dizer, está muito barato você fazer seguro com o câmbio, né? Isso sempre foi o revés, né? Você sempre teve a situação onde fazer seguro com o dólar real era caríssimo, porque o juro a 12, 14 inibia esse tipo de proteção. Então, isso está muito barato e você está correta. Se o juro corrigir, você tira, vamos chamar assim, essa perspectiva. Né? Um dos trades mais comuns hoje do mercado tem sido, não, tudo bem, eu compro bolsa, mas eu compro dólar, porque está tão barato se proteger via posição cambial, que tem sido um trade recorrente. Eu fico pensando, essa liquidez excessiva, com 60% de juros negativos pelo mundo, em todos os papéis, como é que faz? Eu diria o seguinte, a minha avaliação é assim, a gente também não pode se iludir que a gente tenha aqui, né, o melhor ambiente político possível para o nosso país. Mas, se fizermos o mínimo de garantir continuidade de gestão, eu vejo que pode vir bastante dinheiro, sabe? Desde que você se comprometa com uma agenda regular aqui de um mínimo de reformas. Eu acho que isso é o que o mercado quer ver, né? Um direcionamento político, retomada, e aí vem dinheiro. Eu acho que está todo mundo aguardando este momento para mandar dinheiro. Por outro lado, assim, o interesse, você pode ver, a gente teve 28 IPOs ano passado, já teve 15 esse ano. Os IPOs estão acontecendo. Não, os E você IPOs é uma coisa para mim surpresa. Então, mas eles estão rebalanceando as carteiras, os estrangeiros estão comprando menos do que compravam no passado, mas eles estão comprando. Quer dizer, não é que, óbvio, os investidores nacionais foram os destaques nas emissões, né, nas aberturas de capital. Historicamente, você sempre tinha 60%, 65% de estrangeiros e 35% de brasileiros. E agora esse papel inverteu. Você tem 65% de investidores brasileiros e 30%, 35% de estrangeiros. Olha, Gilson, infelizmente nosso tempo aqui está acabando. Eu concordo com você, acho que nossos pecados acabaram virando virtudes, né? Em relação de toda a regulação, todo o arcabouço que nós temos em torno das bolsas e dos bancos. Eu queria muito prolongar essa conversa. Você aceita mais um convite um pouquinho mais para frente? Aceito, conta comigo. Eu adoro comigo. O mercado. Conta comigo. Vai ter sempre assunto, Sônia. Fica tranquila que assunto não vai faltar. É por isso que eu gosto, é adrenalina, tá bom? Exatamente. Super obrigada. Um grande prazer estar aqui. Um abração.